A graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jackson. E uma pergunta interessante, confesso, pouco comum nas igrejas, é a seguinte: orar pelos animais é bíblico? Os animais são criação de Deus, meus irmãos. A Bíblia afirma claramente que os animais foram criados por Deus, inclusive os domésticos. Em Gênesis 1:25 está escrito: "E fez Deus animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie." Além disso, Deus deu ao homem domínio sobre os animais. Gênesis 1:26: "Façamos o homem à nossa imagem, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal." Esse domínio não é uma licença para crueldade, mas um chamado à administração responsável. O homem foi estabelecido como mordomo da criação, alguém que cuida, preserva e utiliza de forma correta aquilo que Deus criou. A Bíblia não ordena, mas também não proíbe orar por animais. De fato, não encontramos na Bíblia um exemplo explícito de alguém orando diretamente por um animal, mas também é verdade que não existe nenhum texto bíblico que proíba essa prática. E aqui nós precisamos lembrar de um princípio importante: onde as Escrituras não proíbem claramente, não devemos criar proibições humanas. A nossa fé não pode ser guiada por achismo ou tradições, mas por princípios bíblicos bem estabelecidos. O justo, ele cuida da vida dos seus animais. Os textos-chave para essa reflexão é Provérbios 12:10, que diz: "O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel." Esse versículo ensina duas coisas importantes. Primeiro, o justo zela e se importa com seus animais. A falta de cuidado e crueldade revelam um coração perverso. Se cuidar envolve alimentação, abrigo, tratamento veterinário, por que não envolve também a oração? Reconhecendo que Deus é sustentador de todas as coisas. Deus se importa com toda a sua criação. A Bíblia mostra que Deus cuida da criação de forma ativa. O Salmo 104, versículo 14 diz: "Ele faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem." E ainda o Salmo 50, versículo 10 e 11 diz: "São meu todos os animais dos bosques e as animalias aos milhares sobre as montanhas. Eu conheço todas as aves do monte." Os animais, meus irmãos, pertencem ao Senhor. Eles não estão fora da sua soberania nem do seu cuidado. Se oramos pedindo a Deus que proteja a nossa casa, oramos pedindo a Deus que proteja o nosso trabalho, nós oramos por dinheiro, por bens materiais, por que seria errado orar pedindo que Deus cuide de um animal que está sobre a nossa responsabilidade? Mas um alerta é necessário. É importante deixar claro: animais não têm alma imortal como seres humanos, não são objetos de salvação e não devem ocupar o lugar que pertence somente à pessoa e, acima de tudo, lugar que pertence somente a Deus. Mas isso não invalida o fato de que eles fazem parte da criação e que o cuidado com eles glorifica o nosso Criador. Mas tome cuidado, eles não fazem parte do culto a Deus. Há igrejas levando animais para serem ungidos ou batizados por pastor, para fazer parte do culto. O culto, a Bíblia diz que é racional. Animais são irracionais. Eles não fazem parte do culto que nós devemos a Deus. Nem trazemos eles para que o pastor imponha a mão sobre eles na frente da igreja ou ore por eles na frente da igreja. Isso seria errado. O culto que presta a Deus é aquele que está à imagem e semelhança de Deus, que são seres humanos. Conclusão e aplicação que eu quero trazer para nós, à luz da Bíblia, nós podemos concluir que orar por animais, dependendo do contexto, não é antibíblico. Essa oração não deve ser, como eu disse, supersticiosa, nem emocionalmente desordenada ou dentro de um culto público. Ela deve ser feita com gratidão, com responsabilidade e submissão à vontade de Deus. Cuidar da criação é parte do chamado cristão, e confiar esse cuidado a Deus por meio da oração é um ato legítimo de fé. Que nós possamos glorificar a Deus não apenas no culto, mas também na forma como nós tratamos tudo aquilo que Ele colocou sobre os nossos cuidados. Se essa mensagem for útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com outros irmãos, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.